Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, esse é mais um Aula Aberta, o podcast da UniACB, a Universidade Aberta da Associação Comercial da Bahia, a bicentenária Associação Comercial da Bahia, a mais antiga associação comercial das Américas e da Península Ibérica. Imagine quanto de história que esta casa contém. E para conversar e bater papo sobre essa rica história, eu trouxe uma convidada especialíssima para bater um papo comigo hoje. Ó, a primeira coisa é, antes de ler o currículo dela, eu sempre que a encontro, e vocês vão confirmar isso, ela é testemunha viva, eu sempre digo que eu estou encontrando a mulher mais bonita da Associação Comercial da Bahia. É a elegância, a serenidade, a forma como ela trata cada um de nós, sempre com um sorriso largo no rosto, com acolhimento, com afetividade. Isso é que é a sua beleza, a beleza do seu dia a dia. Minha querida amiga Maria Constança Carneiro Galvão. Boa tarde, Constança, deixa eu chamar assim, vice-presidente administrativa financeira da Associação Comercial da Bahia. Olá, Ney. É um prazer imensurável poder participar aqui com você deste momento, que é um momento muito especial. Alegria, felicidade plena de poder cada vez mais caminhar com os passos tranquilos, equilibrados, sensatos, buscando sempre o ideal de servir cada vez mais ao cidadão, ao amigo, à classe, como uma profissional da contabilidade. Opa! Bom, antes de falar do currículo, se eu for ler o currículo todo, eu vou demorar aqui umas 2 horas, viu? Mas antes de falar do currículo de Constança, da nossa vice-presidente, é lembrar que nós estamos no portal IAI, no YouTube, aqui, ó, no YouTube, portal IAI. Então você se inscreve, ativa o sininho, dá seu like, compartilha com os amigos, com a família, com a classe associativista da Associação Comercial da Bahia. Não esquece de dar o seu like, não esquece de se inscrever para a gente ir ganhando robustez orgânica e poder ser um canal a serviço da academia, da universidade, dos conhecimentos. Maria Constança Carneiro Galvão, ela é bacharel em Ciências Contábeis, pós-graduada em Auditoria pela Fundação Visconde de Cairu, sócia-diretora da Reconte Consultoria e Assessoria Contábil, membro da Comissão de Apoio em Matéria Político-Institucional do Sistema CFC, que é o Conselho Federal, né, de Contabilidade, membro do Conselho Fiscal do Monte Tabor, Centro Ítalo-Brasileiro de Promoção Sanitária. O Monte Tabor é o proprietário do São Rafael. Do São Rafael, né? Hospital São Rafael. Hoje estão... tem o São Rafael, mas ele já tem uma outra parte, que é o Monte Tabor. Que é o Monte Tabor. Que o São Rafael foi comprado, né, por uma rede, etc. Membro da Comissão Nacional do Programa de Voluntariado da Classe Contábil, do Conselho Federal. Diretor operacional da Academia Baiana de Ciências Contábeis. Vice-presidente do Conselho Curador da Fundação Brasileira de Contabilidade. Vice-presidente administrativa financeira da nossa casa. Vice-presidente do controle do Conselho Municipal da Mulher Empresária, também, daqui da ACB, presidente do Conselho Fiscal da Fundação Instituto Feminino da Bahia, membro do Conselho Fiscal da Fundação Instituto Miguel Calmon, de Estudos Sociais e Econômicos, presidente do Conselho Fiscal do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, um dos maiores institutos, mais relevantes institutos nossos, membro honorário da Academia Norte Rio Grandense de Ciências Contábeis, da Academia de Docência e Saberes da Fundação Visconde de Cairu, membro também do Conselho Fiscal dos Núcleos Estaduais das Orquestras, olha, juvenis e infantis do Neo Gibá. Eu sou apaixonado pelo Neo Gibá. Maravilha. Não sabia dessa sua relação com o Neo Gibá. Do Conselho Fiscal da Fundação Paulo Cavalcante, o nosso presidente Paulo Cavalcante, que está aqui próximo com a gente, do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, do Conselho Federal de Contabilidade, da Junta Comercial Vogal, da JUSEB, né, da Junta Comercial do Estado da Bahia, vice-presidente do Conselho Municipal do Idoso
gestora do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso da Prefeitura Municipal de Salvador até 2019, Isso. não é isso? Consultora do livro contábil eleitoral, aspectos contábeis e jurídicos, prestação de conta das eleições de 2016, conselheira por um tempo do CRCBA, que é o Conselho Regional de Contabilidade da Bahia, né? Isso. E aí se segue palestrante, ministrou palestra em nível internacional na Universidade de Coimbra, de Évora e Porto, em Portugal. Participou da apresentação do Anuário de Contas da Universidade Católica de Salvador, foi homenageada, moções de aplauso, diplomas de honra ao mérito, por exemplo, concedido pela Câmara Municipal de Vereadores da cidade de Vitória da Conquista, titular da cadeira de número 20, também da Academia Baiana de Ciências Contábeis, né? E paraninfa e patronese de diversas turmas formandas em ciências contábeis. Quase que eu não consigo respirar para poder ler esse extenso, mas sólido currículo que mostra a sua competência, mas além da sua competência, o reconhecimento daqueles que lhe convidam sempre para participar de organizações coletivas. Então eu pergunto a você o seguinte, começar do começo, porque diz uma amiga minha, você quer saber como a coisa acabou? Veja como ela começou. Isso. Não é assim? Isso, verdade. Então, como é que ela começou? Ou seja, quem é Maria Constança, independente de tantos títulos e reconhecimentos e diplomas, mas quem é Maria Constança como pessoa, como menina lá na adolescência, para chegar até a avó, né? Parece que é o que é hoje. Me fale você aí, Constança. Bem, Ney, é muito gratificante, não é? Contar um pouco da minha história, de estar aqui com vocês, isso é maravilhoso. Para mim certo? também. E dizer para você o seguinte, como é Maria Constança? Eu já comecei a vida com muito desafio, certo? E digo assim, com muita veemência, porque ao nascer já era uma preocupação da minha mãe e do meu pai, porque a minha mãe já tinha tido outros filhos, tinha tido perdas, sabe? E ela não poderia jamais ter outro filho. O filho que ela já tinha era o meu irmão e ela não poderia mais. Mas Deus é bom o tempo todo. E aí ela apareceu grávida e era grávida de mim. E com isso então, são foi dois chamado... irmãos. dois irmãos. Meu irmão já é falecido, pois não. certos outros irmãos também. E eu hoje sou como se diz, a filha única mais de um irmão e que faleceu há uns quase 6 anos atrás. Certo. Muito triste, mas foi assim um momento difícil, mas Deus está sempre nos confortando. Mas o mais interessante é o seguinte, aí a minha mãe grávida com isso tudo, o médico na época disse para ela, Semiramis, você vai escolher ou a criança ou você. Uau! Pois aí ela chegou e disse, eu vou segurar a gravidez. E aí segurou a gravidez. Quando chegou em pleno fevereiro, na época do carnaval. Isso que você traz lá vem Constança ao mundo, sabe? A minha mãe sentiu umas dores e de repente eu nasci. Então eu digo assim, a minha mãe tão guerreira, aguerrida, já trouxe a Constança para dizer, você veio para estar aqui junto comigo, fortalecendo, unindo, lutando para ser uma grande mulher. Então essa é uma mensagem assim muito forte de ser assim uma grande mulher, porque minha mãe foi uma grande mulher, soube criar muito bem os 2 filhos, certo? E eu com essa... Quando o médico viu que ela ia para a maternidade, nem na maternidade eu fui, eu nasci em casa, rápida, então tudo muito rápido e tudo muito gratificante. Estou aqui, quem é Constança? Constança sempre muito ativa, desde pequenininha, quando o irmão estava fazendo banca, porque antes era banca, na minha época, isso, não é? Tinha também. A banca, e com isso eu ficava perto do meu irmão. Porque antes, para a escola, aí pode dizer, poxa, antes, muitos anos atrás, porque a geração tem que saber o que era o ontem, o que era o hoje e o que será o amanhã. Então, isso é muito importante. Então, as crianças iam para a escola com 7 anos.
Antes disso, até os 6 anos, a Educação criança familiar, era né? educação familiar. Mas hoje, com a evolução do tempo, logicamente, que a gente vem de uma história dos antepassados até chegar ao momento presente, hoje a tecnologia está aí, o mundo é virtual, e nós temos que estar acompanhando a tecnologia e as mulheres têm que ir, sim, à luta, ao trabalho, tanto homens quanto mulheres. Então, dessa forma, quando meu irmão estava fazendo a banca, que ia professora em casa para fazer a banca, eu ficava olhando, acompanhando o que era, né? Uma escrita, um português, a aritmética, que na época a matemática era aritmética, e eu fiquei sempre acompanhando. Tinha o ditado, tinha a cópia, e fui pegando também o livrinho de caligrafia. Via meu irmão fazê-la, ia eu também fazendo. Pois bem, quando eu fui fazer o teste para entrar no primário, outro desafio. A vida sempre tem muitos desafios. Aí o professor do colégio, era o Colégio Jesus Maria José, professor Mário Laerte, professora Maria José, aí disse assim, essa menina não vai passar, não. Muito miúda, muito pequena, não vai passar, não. Eu acredito que naquele momento a palavra dele era um desafio para mim. Para dizer assim, porque você tem que ter uma ação, gera uma reação. Isso. Então eu acho que nisso eu cheguei e digo, eu vou mostrar a ele que eu sei. Aí me botou uma cópia e fez as contas da aritmética. Somar, subtrair, multiplicar e dividir. E eu fiz todas que foram marcadas. Quando terminou o teste, ele chegou na hora de conferir e as crianças tudo acompanhando, porque tinha que ser assim. Acompanhava, olhava tudo que os pais lá do lado de fora não aguardam e as crianças lá no estudo. Ele virou para mim e disse, Maria Constança, venha cá. Aí eu me dirigi. Que menina, parabéns, você passou. Aí eu digo, dentro de mim, eu não disse que ia passar? Eu não disse que ia conseguir? Então, é por isso, na vida, a vida é um eterno aprendizado. Isso. Então, você tem que ter seus desafios e tem que conquistar com equilíbrio, com serenidade. É o que eu levo sempre na minha vida. E dessa parte do curso primário, lá me fui para o ginásio. Lá vem o exame de admissão. O curso que eu tive no curso primário me serviu como base para a admissão. Sim. Aí fui para a admissão, fui para onde? Instituto Feminino da Bahia. Colégio Instituto Feminino da Bahia. Uma referência. Uma referência. E nesse ponto, o exame de admissão tinha o Vieira, os Maristas, o Sofia, e isso era como um mini vestibular para a faixa etária nossa, aos 12 anos de idade. Fiz o teste, fiz o exame de admissão, me preparei, passei no exame de admissão. Opa! Aí, nesse momento, já queriam saber quem era Maria Constança, porque fui uma das classificadas entre as 5 melhores que passou no exame de admissão. Porque lá, no Instituto Feminino, não dizia para você, olha, você passou em primeiro lugar. Fazia assim. Sabia quem passou, mas fazia dessa forma. As 5 melhores. Então, eu estava entre as 5 melhores. Então, comecei a cursar o curso de ginásio, né? Do ginásio, ao concluir o ginásio, eu disse, eu não vou fazer o técnico em contabilidade, porque tinha lá no Instituto Feminino, já o colégio comercial. Mas é porque tinha ou porque não, você já tinha uma eu vocação? já tinha uma vocação, certo. Sabe? Eu gostaria muito de fazer medicina. Ah, medicina. Eu tinha um sonho, né? Porque na realização, na época, era o quê? Medicina, direito e engenharia. Medicina, direito e engenharia. Aí minha mãe chegou para mim, uma mulher firme, disse, minha filha, você tem que fazer um curso técnico para concluir o curso técnico e ter um diploma para você trabalhar. Aquilo me fez assim, porque na época a obediência aos pais era muito forte, bastava olhar. Isso. Minha mãe só bastava olhar para eu poder ter todo o meu ensinamento. E olha se falasse mais alto para ver o que acontecia. Então, realmente, quando me fez
me fez essa colocação, eu digo, eu vou obedecer a minha mãe. Ela disse, lembre, sua mãe já está viúva, você precisa ter um diploma para poder ajudar também. E eu fui fazer o técnico de contabilidade. Fiz o técnico de contabilidade e me encantei pela contabilidade. Me apaixonei pela contabilidade. E dessa forma, concluí o nível técnico. Quando eu concluí o nível técnico, foi a época do estágio supervisionado. Em 1967, foi a época em que o estágio era supervisionado. Sim. E o estudante, o estagiário, não recebia sequer um valor nenhum. Fazia o estágio, não tinha bolsa estágio, nada. Era para você entender, aprender e ter resultado. E eu tive a sorte. Digo a sorte e a oportunidade, porque na vida tem 3 coisas que não têm retorno. É a flecha atirada, a palavra proferida e a oportunidade perdida. Isso. Eu tive essa oportunidade. O saudoso mestre que fez uma passagem praticamente há quase 24 horas, o mestre professor Walter Crispim. Walter Crispim. Pois é, ele era o coordenador do estágio no estudo feminino. E daí ele conseguiu colocar para mim a Coelba, Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, no qual hoje é o Grupo Neoenergia. Então, na Coelba, o que aconteceu? Eu fui fazer o estágio, passei por todos os setores da área do departamento de contabilidade. Passei pelo setor de classificação, de escrituração, escriturando receita, despesa, tinha o contas a pagar, contas a receber. Fiz um estágio de 15 dias. Nesse estágio de 15 dias, quando eu concluí, o pessoal estava encantado, dizendo, meu Deus, essa jovem... Então, eu sou, na história da Coelba, a primeira estagiária mulher a ser a primeira estagiária da mulher na Coelba, na contabilidade. Na área de contabilidade. Na área de contabilidade. Com isso, no último dia do estágio, os colegas fizeram uma homenagem a mim. Fizeram um lanche com uma festinha, tudo assim, aquelas confraternizações, porque todos estavam assim, com saudade já, porque eu iria concluir. Claro. A partir do dia 3 de novembro, eu já não estaria lá, porque o estágio foi do dia 9 de outubro até o dia 30 de outubro de 1967. Quando termina, fizeram a festa e disseram, agora, Constância, vamos lhe levar na diretoria, porque o diretor quer lhe cumprimentar e agradecer. Na época era doutor Edgar Chaves, não me esqueço. Estou vendo o sorriso dele para mim. Chegou, fez assim, menina, você quer trabalhar? Opa! Eu fiz, eu quero, sim, eu quero. Aí ele disse, você vai ser contratada e vai ser funcionária da Coelba. Glória a Deus. Glória a Deus. São coisas assim na vida que a gente não esquece. Cada um de nós que passamos por momentos desses, temos sim que acreditar. Acreditar sempre naquele ideal que você quer conseguir. Pois bem, fui para a Coelba em 2 de janeiro de 1968. Quando entrei na Coelba, já como funcionária, fiz carreira profissional. De uma simples estagiária, cheguei assistente da diretoria financeira da Coelba e várias vezes substituía nas ausências o diretor. O diretor financeiro. Então, fiz o diretor financeiro. Então, fui também a primeira mulher a chegar a ser assistente diretor financeiro na Coelba. Quantos anos de Coelba? Na Coelba, eu levei 27 anos. Com 27 anos de Coelba, eu disse, já tinha feito uma carreira profissional numa empresa meramente política, isso. Porque cada diretoria era de um partido político, isso. Eu fiz carreira profissional. Aí eu disse, agora eu vou gerir o meu negócio. Aí vem o empreendedorismo. Eu disse, agora eu vou gerir. Aí montei a minha empresa, abri um escritório, junto com Renato Galvão, meu esposo, e Fernando Carlos Almeida, meu sócio. Certo. Constituímos a empresa e estamos no mercado de trabalho
há quase 30 anos. 30 anos. Então, isso aí você vê 27, o que é essa mas caminhada. são 57 anos. Pois é. De atividade profissional, trabalhando ativamente. E eu digo, não sou árvore para estar plantada. Tem que ser como bicicleta, está sempre em movimento. Opa, olha então, que coisa é justamente bacana. isso. Então, nisso aí, nesse ínter todo, lá vem Constança para a parte do associativismo com entidade de classe. Ponto. Então, olha, vocês do Portal E aí, vai lá, se inscreve, dá um like, compartilha. Estão assistindo uma das mais belas histórias de vida profissional também, mas não só profissional, porque é a vida da própria pessoa, né? De uma mulher, imaginando que as mulheres da nossa época, da sua época, não eram tão valorizadas, né? Não tinham a independência econômica que as mulheres têm hoje, né? Não tinham, muitas vezes, a respeitabilidade profissional que as mulheres conquistaram, não é? Isso. E chega então a essa fase da sua vida que nos interessa muito, porque de repente uma mulher que fez uma carreira profissional numa grande empresa, que depois disso estrutura, monta seu próprio empreendimento, não é? Mas assim, o que é que despertou essa alma associativista, não é? Por que que de repente você, não, ó, já estou na minha empresa, como você disse que você vive na bicicleta, né? Então, como você nunca gostou de parar de pedalar, como é que entra aí a Associação Comercial da Bahia e todas as outras organizações, né, que você participa, conselho? Olha, é muito interessante também. Na parte da minha profissão, contabilidade, né? Eu fui convidada para participar do Conselho de Contabilidade, primeiro do Sindicato dos Contabilistas do Estado da Bahia. Sim. Eu fui membro suplente do Conselho Fiscal do sindicato, mas eu vi que a minha visão, como diz assim, a gente tem que ter o sentimento daquilo que mais lhe acolhe e que lhe identifica. Certo. Então eu vim mais para meu estilo, mais para o Conselho de Contabilidade. Certo. Então fui convidada, aí entrei como membro suplente do Conselho de Contabilidade, numa das chapas, onde a chapa foi vencedora e eu entrei como suplente. Passou-se os anos, fiz também, eu digo assim, eu sou uma eterna adolescente em férias. Porque o adolescente em férias, o adolescente, eterna adolescente em férias. Por quê? Porque eu fui para o conselho e acabei fazendo uma carreira profissional, Ney. Por quê? Eu fui como conselheira suplente até chegar à presidência do Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Bahia. Depois fui para o Conselho Federal de Contabilidade. Lá no Conselho Federal de Contabilidade participei como coordenadora adjunta da Câmara de Registro durante 2 gestões. Depois fui para a conselheira suplente, onde fiquei na Câmara de Administração e Finanças. E aí concluí, estou na Fundação Brasileira de Contabilidade como vice-presidente do Conselho Curador da Fundação Brasileira de Contabilidade. E com isso tudo, as pessoas vêm, quando eu menos espero, você vai participar disso comigo. Olha, você vai estar na fundação, você vai estar... Bem, se eu posso servir, sim, eu posso servir. Eu vim para servir, como Jesus bem disse. Perfeito. Não vim para ser servido. Então, se eu posso servir, eu posso contribuir com a minha profissão. Então, quanto minha profissão, eu posso contribuir. Então, eu vou participar. Perfeito. E sempre fui, porque aí vem a infância. Aí eu retorno à infância. Eu fui criada com vó, com vô, mãe, pai e tios e tias. Sim. Certo? Com irmão e primos e primas. Era assim, uma família, nós sempre fomos uma família acolhedora. E eu sempre vi no espelho de minha mãe, aquele espelho daquela mulher empreendedora. Lutar sempre pelo ideal. Então, a minha mãe era a mulher das prendas domésticas. Meu pai
trabalhava em Manuel Joaquim de Carvalho e companhia, exportação e importação de cacau. Cacau. Ele era como controller. Barreto de Araújo? Não. Não, né? Manuel Joaquim de Carvalho. De Carvalho mesmo. Isso. Ele, o que era que fazia? Era como um controller da carteira de importação e exportação de cacau. Então, você pode observar, olha aí, o controller vem de quê? Contabilidade. Sim. Então, ele era como um auxiliar de contabilidade. Sim. Na época. Então, acho que também o ramo veio impregnado. E a minha mãe sempre foi de prendas domésticas, sabe? Todas as atividades que pudesse, uma mulher assim, bem, nunca deixava, como se diz assim, vacilar. Sempre estava firme em todos os propósitos da vida dela. Então, eu vi isso como criança, já era assim muito esperta, muito ativa, sempre fui muito ativa, e com isso fui assim, ó, encaminhando porque o empreendedorismo junto com o associativismo. Sim. E as causas sociais, nas quais eu sou ligada também. Eu me vejo hoje, faço uma análise, eu realmente não sou psicóloga, mas eu faço uma análise de mim e vejo que tudo isso é fruto de um bem maior que eu vim de quê? Seio de família. E como você chegou, Constança, à Associação Comercial da Bahia? É uma história. De que maneira? Quem convidou? Forma. Quem era o presidente? Na época, como foi o convite? Olha, na época, como eu cheguei aqui à Associação Comercial, é uma história bonita. Eu estava como vogal da Junta Comercial. Certo. Tá? Estava como vogal da Junta Comercial quando um colega, tá? Nelson Brandão, saudoso colega Nelson Brandão, ele chegou e fez assim um convite. Como, Constança, você não gostaria de participar da associação comercial? É legal, tudo, tal, porque você... Aí eu disse assim, bem, momento que for oportuno, eu não vacilo. Me convidou, sabendo que é algo que eu vou fazer para o bem maior, construir alguma coisa do bem maior, eu participo. Certo? É minha lei, é minha ética, é minha postura. Tá? Não é ir por ir. Eu vou porque eu vou trabalhar. Perfeito. Eu não sou mulher de cruzar os braços e achar, ó, quem sabe... Só pose, olha, só cargo. Não, pois é, eu não quero cargo. Quem sabe faz da hora, não espera acontecer. Isso. E aí as pessoas veem essa oportunidade. E muitas vezes a pessoa vê a oportunidade, pensar porque quer isso, quer ser aquilo, quer... Não. Eu olho, quando eu olho às vezes o meu currículo, Ney, até eu fico assim, tem hora que eu digo, meu Deus do céu... E faço tudo. O meu marido, meu querido e amado esposo, o Renato Galvão, que é contador, colega meu também, ele sabe como é que ele fica imaginando como eu administro o tempo. Eu administro o tempo muito bem. Eu ia fazer essa pergunta. Eu acabei antecipando. Porque eu falei... Não, mas é uma boa antecipação. A gente vai conversando. Mas a gente vai voltar à associação, hein? Certo. Mas vamos fazer isso. Mas como é a gestão do tempo, né? Que é uma coisa que hoje, para os mais jovens, né? Para nós, novas gerações, ficam assim absolutamente ansiosos, tomadas, estressados. Isso aí. Ocupados pelo celular, pelo smartphone. Né? E o tempo voa, né? E todas as pessoas se perguntam, respondem assim: não tenho tempo. Não sei, vou ver. Tempo, aí eu vejo depois. E como é que você consegue essa gestão eficaz do tempo, né? Que é um conceito importante até da ciência da administração. Porque observar, sou filha. Anota tudo, como é que atenção. Eu quero aprender. Sou filha, né? Minha mãe já está em outro plano, meus pais. Mas sou filha, sou esposa, sou mãe. Sim. E sou avó. Só aí já tem 4... as gerações, entendeu? Personalidades. O marido contador, a filha contadora, certo? A neta ainda estudando, tá? Então é a família. Família. E essa família vai se multiplicando em atividades, em trabalhos, em dons. Então, o que é que acontece? Eu sei administrar o tempo. Ao sair de minha casa, eu já deixei tudo planejado. Olha. Ao entrar num táxi, agora, não dei para dirigir. Carro. Você dirijo não dirige. Tudo, não dirijo. Foi a única coisa, diz assim,
Se ela tem um erro, ela não sabe dirigir, porque se dirigisse, ninguém pegava ela. Porque realmente, então isso eu não sei. Você está me entendendo? Isso não foi minha opção. Eu sempre tive motorista e aí acostumei. Você está entendendo? E aí é uma opção minha, mas isso me dá tranquilidade porque eu administro. Isso você, inclusive, ganha mais tempo. Eu ganho. Porque hoje Eu você ganho, encostar o carro e estacionar... É muito difícil, né? não é? E aí... Deixa tudo planejado. Mas faz isso, tem um caderno próprio, ou faz isso no computador, como é? Eu estou curioso. Está curioso. Eu tenho o meu caderno, que é uma caderneta, certo? Que eu anoto os meus compromissos. Sim. Certo? Porque quem vem da era analógica para a era digital é muita coisa. A inteligência artificial está aí. Opa! Certo? Isso. Então, mas eu gosto de anotar. Então, Sim. eu tenho os meus compromissos, as minhas atividades, eu anoto. E todo o meu compromisso está ali, organizado, anotado, mas sem estresse. Quando eu vejo, às vezes, aparece 3, 4 eventos no mesmo dia. Eu digo, ixi, vai ser complicado, mas a gente administra. E aí vai administrando, vai resolvendo. Porque se você gosta, quanto mais você trabalha, você exercita a sua memória e você exercita a mente cada vez mais e resolve todos os problemas. Perfeito. Não adianta, porque você tem a esposa, posso não ser uma esposa para ficar dentro de casa para estar fazendo comida. Eu não gosto. Eu gosto de achar pronto, administro com a jovem lá, olha, isso, vamos fazer isso, vai estar certo. Mas nada de deixar para mim essa responsabilidade. Não teria tempo para isso. Não, e se fizesse, eu já ia botar tudo congelado para não ficar me aperreando depois para ter que fazer as coisas. Mas eu não sinto dificuldade em administrar, o tempo. Não sinto. E voltando à associação. Sim. Como convidado foi? Aí, Nelson foi. Nelson Brandão. E eu entrei isso numa lembra gestão, quando? E não me lembro, mas também não tem muitos anos, não. Não tem tantos anos, não? Não tem. Não. Mais de 10 anos tem. Eu acho mais de 10 tem. Mais de 10 anos tem. Certo? Eu poderia, não me lembro a data. Lembra de que foi a gestão? A gestão da época. Eu acho foi de Moraes de Castro ou foi antes? Foi na gestão de Eduardo Moraes de Castro. Ah, eu acho ótimo. que eu também tive na gestão de Lise. Mas é porque eu fiquei Lise um período... já estava, não é isso? Eu fiquei um período como da Comissão de Contas. Como suplente da Comissão de Contas. Ah, tá. Então, é como se diz assim, você só era convidado no momento, porque não fazia parte da diretoria plenária. Olha, em outro lugar também que eu fiz carreira como associação comercial. Aqui. Que entrei como suplente do Conselho de Contas. Depois fui efetiva do Conselho de Contas. Depois fui para a diretoria plenária. Fui para a plenária. Sim. Certo? Aí fui para a diretoria plenária. Aí na gestão de Mário Dantas fui ser vice-presidente. Certo? Fui primeira diretora tesoureira. Certo? Na gestão de Mário Dantas. E na gestão de Paulo Cavalcante, a vice-presidente de administração e finanças. Tudo sempre ligado à contabilidade, porque os números é minha paixão. Você, como falou de contabilidade, estou te interrompendo, porque a gente não pode perder essas lições, essas histórias, né? E aí, de vez em quando, eu vou dar uma interrompida, mas só por isso. Porque, assim, você me falou que esta associação, ela foi também a associação que criou o primeiro curso de contabilidade. Fala disso. Fala um pouquinho disso aí. O primeiro curso de contabilidade saiu daqui. Final através porque século XIX ainda. Isso. Imagine, final do século. Primeiro curso de contabilidade. Certo? Isso está registrado nos anais daqui da casa, como também da Fundação Visconde Cairu. Olha. Tanto assim, que na Fundação Visconde Cairu, quando tem a eleição dos professores da Fundação, aqui, a Associação Comercial tem voto, direito a voto. Se faz presente para votar. Interessante. E me parece que esse curso,
ele inclusive influencia, eu não conheço exatamente a história, se você puder nos ajudar, mas que ele influencia a própria criação do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, porque o curso também era de contabilidade, mas tinha Tinha alguma o coisa... curso de contabilidade e tinha também o atuarial. Atuarial, é esse aí. Era o curso E esse curso atuarial. atuarial acabou sendo o fundamento da criação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o atual IBGE. Olha que coisa. Tudo história aqui. E você vê tudo criado aqui. Então, é como se diz assim, é um vínculo, acabou sendo um vínculo forte para mim. Claro. Tudo, nada é por acaso, né? Tudo na vida, nada é por acaso de eu chegar até a Associação Comercial da Bahia. Associação Comercial da Bahia. Agora, diga. Constança hoje. Constança menina, Constança mulher, mãe, esposa, avó, não é? E uma profissional relevante, respeitada e assim reconhecida nesse extenso currículo. Mas Constança hoje, nesse mundo que você estava falando, um mundo da inteligência artificial, o mundo em que tudo é feito com muita celeridade, né? Onde há uma ansiedade também que marca muito a história das pessoas, as pessoas, né, estão vivendo ansiosas, muitas vezes sem saber para onde vão. Né? Qual seria a mensagem de Constança para essa juventude, para aqueles netos e filhos, né, que você tem, que estão estudando, inclusive, né? Mas toda a juventude, né? E eu queria que você fizesse uma ponte, Constância, entre esse recado que você vai dar e a educação, porque nós somos uma universidade aberta, mas somos uma universidade. Então, assim, qual a importância da própria educação na formação de seres humanos integrais, seres humanos mais estáveis, mais equilibrados? Como é que você vê isso no mundo de hoje? Olha, Ney, a gente às vezes faz uma reflexão, observando a cada detalhe, a cada momento, como a evolução chegou, como de repente. Eu digo assim, na minha geração, nós não perdíamos, na minha geração, nós não perdíamos o filme Jornada nas Estrelas, nem Perdidos no Espaço. Lembro dos dois. Porque realmente... Sr. Smith. Sr. Smith. Então, ninguém imaginava de um computador, certo? Da forma como foi, certo? Sim. Como era. Hoje nós vemos o computador aí aqui mandando um recado através do que alguém imaginou no filme Jornada nas Estrelas, é o que eu quero chegar para poder você ver como a gente se movimentou. Jornada nas Estrelas, já se tinha um celular. Sim. Pois é. Que era uma ficção. Uma ficção. Então você imagine, hoje já estão repaginando para fazer uma nova série do Jornada nas Estrelas com toda essa tecnologia. E já tinha. Então você observe, eu vejo o seguinte. Primeiro, eu vejo que o aluno hoje, o estudante, ele tem que realmente decidir qual é a profissão que ele quer seguir. E para ele seguir essa profissão, ele tem que se debruçar, mas debruçar com vontade, que é essa que você vai acertar e vai caminhar para a sua vida. Certo. É preciso também ter muita resiliência e ter muita persistência, entendimento e estudo constante. Perfeito. Porque as palestras, eu faço palestra nas universidades, já fui paraninfa, patronesse de vários, quando eu encontro é uma alegria maravilhosa. Os estudantes hoje formados, doutores, certo? Na contabilidade, chega para mim e diz assim, você foi a minha paraninfa, vou tirar foto com você. É uma coisa linda, porque disse assim, você é meu espelho, você é minha inspiração. Oh, que coisa e você observa... Nada paga isso, né, não tem. E a gente aqui não tem que fazer, como se diz. Então, eu como mulher, como profissional, eu sou uma das pioneiras do projeto Mulher Contabilista. Esse projeto Mulher Contabilista, ele foi iniciado em 1991.
onde um grupo de mulheres, através de um presidente no Rio de Janeiro, Hugo Rocha Braga, ele criou, dentro de uma convenção de contabilidade do Rio, o encontro da mulher contabilista. Foram 16 mulheres. Hoje nós somos quase 50%, se fizer todo o movimento no país, de homens e mulheres. Em Belém do Pará, as mulheres são em número maiores do que dos homens. Olha que de coisa. Profissionais da contabilidade. Porque a carreira era uma carreira meramente de homens. Masculina. Por quê? Porque era como disse, o guarda-livro. Você já pensou hoje você pegar a sua carteira de habilitação profissional, tá lá, contadora, que antes não era, botava assim, contador. Isso. Maria completava. E hoje nós temos, quer dizer, são esses espaços... Afirmação de gênero. Afirmação de gênero. E aí, o que é que acontece? Quando você está numa área de educação, eu vejo assim, você estuda, você conclui seu curso, você procure se aperfeiçoar cada vez mais, procure dar o melhor de você, para que mais tarde você venha colher esses frutos. Educação é base fundamental. Eu lembro-me, na época, nós tínhamos a Organização Social e Política, a OSPB, que tínhamos nas escolas. E a Educação Moral e Cívica. E a Educação Moral... Educação Moral e Cívica. Então, isso tudo é preciso também repensar. Os currículos agora foram repensados, inclusive, toda uma parte, você bem sabe como foi em todas as cadeiras, não é, de ensino na educação. A educação é base de tudo. Perfeito. Agora, lembrando, todos nós temos que lembrar que a educação começa de casa. Primeiro você recebe a educação familiar, para que você possa estar na educação profissional, na educação das escolas, já não achando que o professor ele é o responsável por tudo, não. Claro. O professor ensina, o aluno aprende, se ele quiser, ele aprende. Ele não vai deixar sair a baila, como diz, não vou dar importância, não vai dar isso. Muita gente precisa conscientização, porque uma palavra bem forte que eu sempre botei em minha vida e coloco sempre. Querer é poder, gente. Se você quer, você consegue. Chega lá. Se você consegue, você luta, porque você lutou. E se você luta, você realiza. Justamente querer, poder, realizar, fazer acontecer. Então, o que eu vejo algo maravilhoso é a UniACB, onde nós temos essa universidade aberta, onde podemos conversar, podemos trocar ideias, podemos sim, o ensino à distância, fazendo a diferença para que possa ter valorosos e valiosos profissionais focados no melhor para o mundo empresarial. Uau! Produção, já chegamos no nosso tempo, como é que está isso? Mais 5 minutos? Mais 5 minutos, eu não vou perder meus 5 minutos, não. Vou usá-los integralmente. Quando tiver faltando 1, 2, me avise, porque eu quero te passar aqui um exemplar e eu falo daqui a pouco. Constância, nesse ano, Paulo deve concluir o primeiro mandato. Não sabemos se ele vai se recandidatar, se virá uma outra pessoa. De qualquer maneira, Paulo, ele é um empreendedor, me parece também nato. É um empreendedor, né? nato. Paulo Cavalcante é um empreendedor nato. Empresário, empreendedor nato. Isso. E ele trouxe espírito para a associação, só que ele trouxe junto o compromisso social da empresa, né? O que ele chama de função social da empresa e da necessidade de desenvolver uma consciência participativa, cidadã, transformadora. Né? Como você vê, para a gente fechar o nosso bate-papo, esse bate-papo delicioso com a nossa vice-presidente, que tem uma alma generosa, né? Uma aura também muito bonita. Obrigada. Né? E isso é importante, porque é a sabedoria que você representa, é mais do que o conhecimento. Obrigada. Porque o conhecimento muitos podem desenvolver, a sabedoria para poucos, né? Isso. Porque ela representa também o seu... Transcende, né? Isso, transcende o conhecimento.
transcende o conhecimento. E aí, o Paulo trouxe esses elementos fundantes, não é? E aí, como é que você vê, olhando para a ACB hoje e para frente, certo? Com Paulo ou sem Paulo, que um dia a gente é substituído, pode não ser agora, pode ser depois, mas a instituição continua, não é? Foi fundada por Dom João VI. Dom João VI. E aí está aqui da família real. A chegada da família real. Lembra do tempo de Dom João VI. Imagine. Então, como é que você vê a associação comercial e esses princípios, essas premissas que o nosso presidente Paulo tem tanto discutido? Olha, Ney, eu vejo assim com bastante positividade, certo? Porque eu acho que lutar pelas causas sociais, certo, é de extrema importância. Às vezes as pessoas não observam o que é um trabalho belíssimo do terceiro setor. É você fazer o bem para alguém sem pedir em troca nada. Porque é justamente o que eu vejo no perfil do nosso presidente. Ele trabalha, ele faz, ele realiza com veemência, com vontade, e ele multiplica esses dons. Então, Deus nos deu talentos, perfeito, e cada um é aplicado um talento. Então, esse talento dele é de multiplicar, de fazer acontecer. E eu acho que isso a pessoa deve estar focada, certo? Para que seja muito bem realizado, e que está sendo, e que vai ser muito mais. Quantas vezes a pessoa faz, e aí? E aí é da nossa conta, sim. Nós precisamos fazer acontecer para realizar um amanhã exitoso, feliz, saudável e gratificante. Porque é isso que importa. Porque quando a gente chega numa fase da geração da gente, nós estamos plenos e queremos fazer muito mais. E isso é que importa. Isso. É preciso o entendimento para que possa ser feliz e fazer o outro feliz, realizando aquilo que se pode fazer pelas causas sociais. E aí, é da nossa conta, como disse Constância. Portal E Aí, que é o portal aqui no YouTube, onde você deve participar se inscrevendo, compartilhando, deixando seu like para ele se expandir, dividindo essa belíssima entrevista, tá certo? Que foi feita aqui agora estamos fazendo aqui com Constância. E aproveitar a oportunidade, eu sou, além de coordenador do núcleo e responsável por essa universidade aberta, eu sou poeta, escritor, e lancei, né, há pouco tempo atrás, depois dos 60 anos, meu primeiro livro. Uau! Meu primeiro livro autoral, que se chama Tricô. Então, aproveitar e fazer aqui um merchan. Esse é o nosso livro. E eu quero deixar esse livro com autógrafo, você, claro, né? Vou autografar. Enquanto eu estou aqui assinando, dizer o seguinte, como Constância fez muita referência a Paulo Cavalcante, o nosso presidente, lembrar que Paulo tem um projeto de lei de iniciativa popular, cujo propósito é aumentar as transferências das empresas para as instituições de saúde e também de educação. Isso. Através da compensação tributária. Isso. Então, esse projeto é um projeto que, para ser apresentado ao Congresso Nacional, tem que ter um número elevado de assinaturas, né? Mais de 1 milhão de assinaturas. E a gente conta com você também que está nos assistindo, procura no próprio portal, Movimento também Via Cidadã, busca lá no YouTube, Movimento Via, lá não, aqui no YouTube, Movimento Via Cidadã, e assina esse abaixo-assinado, esse documento, esse projeto de lei, que eu tenho certeza que vai estar contribuindo para mais recursos na ponta para a saúde e para a educação, que é o projeto de lei do nosso presidente. Que é o bem maior, saúde e educação. O que mais, né? Saúde e educação, o que mais do que isso, né? Então, a minha amiga... Que maravilha! Ai, quem me dera ser um poeta para em versos te contar a saudade que carrego e a que hei de suportar. Pode aplaudir, viu? Pode aplaudir. Tá vendo? É poetisa também. Não sei o que essa mulher não é. Ela precisa depois dizer o que ela não é. Aliás, a gente já sabe. Não é motorista. Não. Essa aí vocês sabem. Já está identificada.
Constança, eu ponho aqui um viva a poesia, porque para mim a poesia é vida eu amo. E a poesia nos ajuda a nos relacionar com esse mundo, que é um mundo também de sofrimentos, de angústias, de ansiedade. A poesia traz um pouco de, vamos dizer assim, traz um pouco de serenidade, né? É um pouco de pacificação para um mundo tão marcado pelo ódio, pela guerra e tantas coisas negativas que estão por aí. E eu passo às suas mãos aqui o nosso tricô, tá certo? Escrito aqui, ó. Vamos fazer. Muito obrigada aí, com carinho. Foto. Produção, faz uma foto aí, produção. Depois, né? Depois. Então, depois nós vamos fazer a foto também. Agradecer imensamente a sua participação, a sua presença. Pode baixar. Dizer que para nós é uma verdadeira aula aberta que nós tivemos aqui hoje, tá certo? Uma aula aberta, porque é uma aula que traz a história dessa profissional marcada por uma vida tão rica, produtiva e que chega a essa altura com tanta serenidade, né? Porque esse que é o desafio, é chegar à sua idade com serenidade, né? De maneira mais tranquila, mais, né, pacífica. Esse foi mais um episódio do podcast da Universidade Aberta da Associação Comercial da Bahia, o podcast da UniACB. Esse podcast estará disponível aqui no YouTube para todos vocês, é só ir lá no portal e aí que está lá, vai estar depositado, aproveita e manda, espalha, compartilha de lá geral, para a gente ter muito mais gente com acesso a esse bate-papo de hoje. E aguardem, vem aí um próximo episódio, novos convidados e convidadas que estarão aqui conosco, tá certo? Grande abraço. Minha amiga, felicidades, muita prosperidade e longa vida para você, porque o mundo merece você por aqui. Muito obrigada. Que os anjos e os arcanjos do Senhor abençoe e guarde sempre Amém. Esse momento dessa UniACB, onde eu pude desabrochar com mais momentos especiais na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso labor do dia a dia. Muita paz e serenidade para esta casa, para essa universidade da ACB, que muito nos encanta, nos empolga e queremos ver muito mais. Muito mais. Muito obrigado, gente. Amém.